Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o Dr. Cláudio Lacerda, que é uma referência nacional no transplante do fígado. Doutor Cláudio, a pandemia prejudicou seus transplantes? Prejudicou muito, João Alberto. Durante o período crítico, a atividade desacelerou muito. Para que você tenha ideia, em 2018, no ano anterior ao início da pandemia, nós fizemos 131 transplantes ao longo do ano, o que nos colocou entre os maiores programas de transplante de fígado, na verdade, do mundo. Existem poucos que fazem mais de 100 transplantes por ano. No ano seguinte, no ano de 2020, nós tivemos uma queda para 74, 75 transplantes. Esse ano nós estamos nos recuperando, estamos já próximo, o ano passado, 2021, nos aproximamos de 100 transplantes. E quem não pôde fazer transplante, alguns desses pacientes morreram? Morreram porque os pacientes que precisam de transplante de fígado são pacientes que têm no transplante a sua única chance de sobrevida. É diferente das pessoas que precisam de um rim, por exemplo. Elas vivem fazendo diálise, mas vivem. Ou as pessoas que precisam de um transplante de pâncreas. São diabéticos, insulinodependentes, mas vivem. Ou pessoas que precisam de um transplante de córnea. Vivem sem enxergar ou sem enxergar bem, mas vivem. O que precisa de um transplante de fígado ou faz, ou em geral, não sobrevive muito tempo. O que é que o fígado faz, doutor Cláudio? Faz muita coisa, João, muita coisa. É um órgão apaixonante por isso. Ele tem uma liderança em toda a economia, não é? E ele tem uma inter-relação com os demais órgãos. Quando o fígado entra em falência, né, as pessoas que têm cirrose, as pessoas, em geral, têm dificuldade de raciocínio, têm dificuldade para exercer suas atividades físicas, perdem peso, ficam ictéricas, acumulam líquido no abdômen, que a gente chama de ascite, vão definhando, o seu sistema de coagulação não funciona adequadamente, tem uma tendência muito intensa a sangramentos, às vezes até sangramento espontâneo, né? Então, uma constelação de sintomas muito graves, progressivos, que em geral culminam com o óbito. E a cirrose? O que é a cirrose? A cirrose é só quem toma, Não. Ao contrário do que boa parte das pessoas pensam, a cirrose alcoólica não é sequer a maior causa de indicação de transplante, nem na nossa casuística, nem em nenhuma outra. Antigamente era cirrose pelo vírus da hepatite C, mas com o advento de novos medicamentos extremamente eficazes para controlar e até para curar a hepatite C, a doença que hoje mais significa indicação de transplante de fígado nos Estados Unidos e muito provavelmente no Brasil é a esteatohepatite não alcoólica. O que é isso? As doenças, os distúrbios metabólicos, diabetes tipo 2, colesterol alto, triglicerídeos altos, né? Isso leva a uma deposição de gordura no fígado que pode, em alguns casos, felizmente em alguns casos, mas não em todos, culminar com a formação de uma cirrose. Em inglês isso chama-se NASH, é uma sigla que quer dizer Non-Alcoholic Steatohepatitis. É esteatohepatite não alcoólica. É a maior causa de indicação de transplante de fígado atualmente nos Estados Unidos e tende a ser a maior causa também no Brasil. Doutor Cláudio, quem faz um transplante com a equipe do nível da sua, fica bom para o resto da vida? Fica, não só com a minha equipe, mas com qualquer outra equipe. Não, tem umas equipes ruins aí, não pode. Não, acho que não, em fígado não. Isso é o que há de mais fascinante. É por isso que quem lida com transplante de fígado é absolutamente apaixonado pela atividade. Porque você recebe uma pessoa que está morrendo, definhando, né? Com todas as suas funções gravemente comprometidas, num processo de morte, e você põe um fígado, submete aquela pessoa a uma cirurgia de altíssima complexidade, que o transplante talvez seja a mais complexa de todas,
às vezes passa por um pós-operatório trabalhoso, mas 3, 4 meses depois a pessoa está completamente curada e passa a ter uma vida inteiramente normal. Só lembrando, João, nós no início das nossas atividades, né, nós fomos um programa pioneiro em transplante de fígado em todo o Norte e Nordeste e um dos pioneiros do Brasil. Nós pegamos uma safra de ex-jogadores de futebol do Náutico que tinham vírus C, que passava nas seringas ali, que eram fervidas, na época não existia seringa descartável, e eles tomavam como estimulantes, né, não era doping, tomavam gliconergan, glicose e tal, e quase todos pegaram hepatite C, e muitos cirrotizaram. E daquela safra nós transplantamos 4, transplantamos o Gena, o Nino, o Gilson Saraiva e um jogador menos conhecido chamado Agapto. Todos ficaram bons, todos viveram muito tempo, tem 3 vivos ainda, o Gena morreu recentemente, 18 anos depois do transplante de causa não relacionada à cirurgia. Doutor, o senhor não satisfeito em trabalhar muito na mesa de cirurgia, faz um belíssimo trabalho social, que muitos dos seus clientes são pessoas pobres que vêm do interior. O senhor cuida de uma casa, né? Eu adoro falar sobre isso, João Alberto. Nos congressos eu não gosto muito de falar de rejeição, problemas técnicos, soluções técnicas para o transplante. Eu gosto de falar da nossa atividade humanística. Nós, entre os grandes programas de transplante de fígado, nós somos certamente aquele que tem a clientela mais pobre. E a doença, ela incapacita. Então, são pessoas pobres que se tornam muito pobres ou pobres que se tornam miseráveis e chegam a Recife para esperar por um transplante no Alista e não têm onde ficar, entende? São pessoas completamente desamparadas. Então, de nada adiantaria a gente cuidar do fígado das pessoas se a gente não tivesse condições de cuidar das pessoas como um todo, numa realidade social extremamente precária. Então, nós acolhemos essas pessoas, nós hospedamos essas pessoas com toda a dignidade, com todo o carinho, mantemos essa causa de apoio que fica na frente do Hospital Oswaldo Cruz, sabe, assim, com muita qualidade e com muito acolhimento, né? Não só a qualidade do ponto de vista físico, como, sobretudo, do ponto de vista humanístico. Agora, e na pandemia também caíram as doações, claro? Caíram as doações, nós passamos a ter dificuldades para manter a casa de apoio, mas, João, nós contamos com o apoio, você sabe, eu tenho a felicidade de ter irmãos empresários do ramo de hotelaria, eu trabalho com o Janguier Diniz, tomo conta da faculdade de medicina dele, eu sou muito amigo de empresários do Recife que não gostam nem de citar o nome do Galo da Madrugada, não é, do Rômulo, de tanta gente. Então, essas pessoas chegam e acolhem e apoiam, né, e abraçam o projeto com muito entusiasmo. Então, nossos doentes, eu posso lhe garantir, você está convidado a visitar, eles são muito bem cuidados, muito bem cuidados. Isso me remete a uma frase do Dom Helder Câmara, lá nos anos de 70 e tanto, que dizia para jovens médicos, né, que trabalham nos hospitais públicos: vocês vão cuidar sempre da segunda doença, porque a primeira é a fome, é a miséria, é a exclusão social. Isso é um problema muito sério e nós lidamos com isso todo dia. Doutor Cláudio, qual foi o paciente mais jovem que recebeu um fígado novo pelas mãos do senhor e o mais velho? O mais jovem tinha 6 meses. 6 meses? 6 meses. 6 meses. Coitado, já nasceu com problema no fígado. Assim, nós temos vários pacientes com menos de 1 ano transplantado. E nós quebramos esse paradigma. Antigamente não se transplantava pacientes acima de 70 anos. Nós temos vários pacientes com mais de 70 anos transplantados e a maioria deles é muito bem. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Cláudio Lacerda.
Cláudio Lacerda, um dos transplantes que o senhor fez vai virar filme? Tudo indica que sim, João Alberto. A gente foi contactado por uma pessoa da Warner Brothers que tomou conhecimento da história, eu vou contá-la em linhas gerais, né? De um goiano que foi morar em Londres, era um rapaz pobre, que tinha uma esposa e uma filhinha, e lá contraiu uma doença no fígado muito grave, galopante, com indicação de transplante de fígado em caráter de urgência. Ele não tinha a menor condição financeira, era muito pobre, e na Inglaterra não é possível, é ilegal você transplantar alguém usando o fígado de um doador, né, local, para uma pessoa que não está legalizado, e ele não estava, né, na Inglaterra. Enfim, ele precisava de vir para o Brasil, não poderia ser num avião de carreira, pelas condições dele, ele estava numa unidade semi-intensiva, e precisava de fretar um avião que custava 65, 70 mil euros, equivalente a 400 mil reais na época. E aí a esposa dele teve a ideia de lançar nas redes sociais um movimento para angariar fundos para bancar essa vinda dele para cá. Os médicos de lá entraram em contato conosco para saber se a gente o receberia aqui para transplante. Eu disse que sim, claro, estamos aqui para isso. Então, a dificuldade era conseguir esse transporte. E as redes sociais teve o apoio de muitos jovens, de muitos estrangeiros, de movimentos de direitos humanos, de movimentos anti-xenofobia. E, coincidentemente, por uma espécie de conspiração divina a favor dele, houve um jogo de futebol Brasil e Inglaterra em Wembley, preparativo para a Copa do Mundo da Rússia. E aí essas pessoas foram para o estado e lá gritavam em coro, help Fábio, o nome dele, do rapaz era Fábio, help Fábio, help Fábio. Quando o jogo acabou, os jogadores de futebol mandaram chamar a representação desse movimento. E eles foram lá contar o que estava havendo. E aí os jogadores de futebol, liderados pelo Gabriel Jesus, com o apoio de um jogador que jogava em Londres chamado Gomes, se cotizaram, praticamente todos participaram e conseguiram os recursos para que esse rapaz viesse para cá. Uma história muito bonita em vários aspectos. Chegou aqui em Recife e nós o pusemos na lista e um rapaz teve um trauma craniano, a família permitiu a doação, ele chegou na cabeça da lista e nós o transplantamos. Tá? E eu escrevi sobre isso, publiquei no Diário de Pernambuco. No dia que eu estava escrevendo essa história, essa crônica, você sabe que eu gosto de escrever no diário, né? No final da crônica, eu coloco ele já de alta, 15 dias depois do transplante, na praia de Boa Viagem, com a esposa e a filhinha. Ele manda a foto deles na praia. E eu termino a minha crônica, né, dizendo, e ainda me pagam para isso, né? E dizendo mais que prevaleceu, né, aquilo que eu chamo de solidariedade sem fronteiras geopolíticas. Uma coisa muito bonita que vai ser transformado num filme, se Deus quiser. Um belo filme, se Deus quiser. Um belo filme com muitas mensagens, né, mensagens edificantes em relação à natureza humana, né? A natureza humana é boa, né? Está aí uma demonstração disso. O doutor Cláudio Lacerda, o senhor falou aí das crônicas no Diário de Pernambuco, o senhor escreveu uma recentemente, teve uma enorme repercussão, degradação do litoral de Pernambuco. O que é isso? Pois é o contrário daquilo que a gente está falando, né? Nós estamos falando em gestos de grandeza e tal, e nós estamos presenciando como cidadãos pernambucanos, né, uma tristeza, que é a degradação inexorável das praias de Pernambuco. Isso começou na Zona Norte, não é? Você lembra como era Itamaracá, lembra como era Janga, como era Paulista, como era Maria Farinha. E agora esse mesmo fenômeno de degradação, de crescimento desordenado, sem saneamento básico, com a densidade populacional e construtiva enorme, está acontecendo agora na região sul, no litoral sul, né? Aquelas praias Muro Alto, Porto de Galinhas, Serrambi, estão todas em processo
de degradação por conta da especulação imobiliária. Terrenos que existiam para uma família estão sendo transformados em flats, em edificações verticais para muita gente, entendeu? Sem garagem, sem planejamento, sem garagem, sem infraestrutura, sem coisa nenhuma. E aquilo ali é um polo turístico importantíssimo para a economia do Estado. Mas veja, hoje quem é que vai fazer turismo na região norte? Mais adiante vai ser na região sul, não é? Porque as praias vão perder o encanto. Até, né? Carneiros, que recentemente até Carneiros. Agora, Ipojuca, principalmente. João, desculpa, Ipojuca é terra sem lei. Os bugres andam com as pessoas sem cinto de segurança, com roupa de banho, tá certo? Com crianças atrás. Com crianças sentadas atrás, circulando às centenas. A polícia rodoviária vê e faz de conta que não vê. A prefeitura vê e faz de conta que não vê. Isso é um absurdo. Isso não é visto em lugar civilizado nenhum do mundo. Você conhece o mundo, você sabe que em país civilizado nenhum do mundo isso acontece. Então isso é um exemplo de que Ipojuca é uma terra sem lei. E uma das grandes fontes de renda de Ipojuca é a hotelaria, né? É hotelaria, mas como pode ter uma hotelaria atraente, né, encantadora, se você vai ter, né, a médio e longo prazo, e esse processo já está em curso, né, uma população enorme, desordenada, sem saneamento básico, sem infraestrutura, sem que as pessoas possam sequer circular nas estradas por conta desse adensamento populacional e sem essa falta de planejamento. Isso é possível? Claro que é possível. Haja visto as praias da Bahia, por exemplo. Veja-se na linha verde da Bahia, não é? Sauípe, existe né? esse Sauípe, tudo, de lá para cá são 300 quilômetros de praia, de litoral absolutamente preservado, com crescimento sustentável, com respeito à natureza. Isso não está acontecendo aqui e o processo de degradação ele é galopante. Não é? É galopante, principalmente naquela região. E tem, ali é a Costa Dourada chamada, né? Costa Dourada, pois e é. Alagoas também está vendo esse problema? Alagoas, muito menos, um pouco, mas muito menos. Maragogi, por exemplo, cresce, mas com mais infraestrutura, não é como está sendo essas cidades mais ao sul, principalmente Ipojuca. E nessa degradação da costa pernambucana, na sua área específica, é problema de saúde também. Problema de saúde, claro. Se você não tem infraestrutura sanitária, né, você não tem como drenar os dejetos, né, você começa a ter contaminação até do mar, né, com colibacilos. E antes de terminar o programa, vamos abordar, porque é um multi-atividade que tem, doutor Cláudio. Na faculdade de medicina, como é que vai a faculdade de medicina? Bem, a faculdade de medicina da Uninassal é um orgulho, né, que a gente tem. Foi recentemente avaliada como a terceira melhor faculdade, né, num universo de 10 ou 11 faculdades de medicina que existem em Pernambuco, em função de um corpo docente que a gente elegeu assim de uma maneira muito criteriosa, muito qualificada, de um projeto pedagógico moderno, né, e de uma infraestrutura, né, pedagógica também muito moderna. Então, é uma faculdade de medicina que nos orgulha muito. Agora, os seus alunos lá, tem muita gente que vai fazer transplante de fígado? Tem muita gente interessada em fazer, mas o caminho é longo, Mas a Faculdade de Medicina da Uninassal está formando excelentes profissionais. Que caminho longo é esse? Diga aí. Estudo no exterior? Eu passei muito tempo fora, João. Eu fiz tudo. Fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado. Passei 4 anos em São Paulo, passei mais de 1 ano na Inglaterra, muito tempo ensinando. Eu publiquei mais de 200 trabalhos científicos, 3 teses. Eu estudei muito. E a faculdade Maurício Nassau está com quantos alunos de medicina? De medicina tem 1.300, mais ou menos. 1.300. Agora, gente do Brasil inteiro, né, doutor Cláudio? Gente do Brasil inteiro.
E o vestibular atrai pessoas de todos os estados, Sim, né? à medida em que a imagem da faculdade melhora, não é? A demanda procura. E medicina, João, ainda é uma coisa assim muito, entre as profissões, ela é muito procurada, porque, veja, não existe médico desempregado, não é? Embora tenha acontecido ultimamente um aumento grande no número de faculdades e de vagas nos cursos de medicina, a população brasileira cada vez precisa de mais médicos e essa realidade não vai se modificar pelas próximas décadas, essa que é a verdade. Nós queremos agradecer ao doutor Cláudio, dar os parabéns, que realmente é fantástico esse trabalho que ele veio fazendo. Quantas vidas ele já salvou nesses anos todos e que vai continuar salvando. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.